Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Paulo Souza, sou escritor e eu sou voluntário na Biblioteca Salomão Malina. Nossa, me deu um branco aqui na hora, desculpa. Eu sou voluntário na Biblioteca Salomão Malina e eu sou o mediador do Clube do Livro Eneida de Moraes. Esse mês nós lemos o Intermitências da Morte, do José Saramago. E antes da gente começar aqui a falar sobre a leitura, falar sobre o que a gente achou da leitura, sobre algumas curiosidades também e o que essa leitura traz para a gente, eu queria agradecer aqui à Fundação Astrogildo Pereira por estar disponibilizando esse espaço, tanto aqui nessa sala de bate-papo virtual, como também na transmissão ao vivo no Facebook. E eu quero deixar registrado que eu vou estar acompanhando, a Thalita também vai estar acompanhando o Facebook. Então, quem estiver acompanhando a gente pelo Face, quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir de qualquer maneira, por favor, não se acanhe, pode comentar no Facebook, que a gente vai estar tanto conversando aqui na sala de bate-papo, como acompanhando as postagens no Facebook. Então, a gente vai estar trazendo as perguntas aqui para todo mundo estar conversando. Nós já temos mais de um ano de Clube do Livro, e, cara, que felicidade poder participar desse projeto. Mas agora, indo direto aqui para o livro, né? As Intermitências da Morte, ela foi lançada em 2005. E o livro começa com uma frase muito interessante, né? Que é: no dia seguinte, ninguém morreu. Que o livro começa a falar que num país a morte deixa de atacar a população desse país a partir do dia 1º de janeiro, né? Na virada do ano novo. Então as pessoas não morrem mais, só que aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão enfermas, elas também não melhoram. Elas ficam naquela situação e as pessoas continuam envelhecendo. Então, esse é o início do livro, né? As intermitências da morte. A morte meio que dá um hiato no ataque dela. E aí eu queria saber de vocês aqui que estão na sala de bate-papo, qual foi a impressão que vocês tiveram nesse início do livro? Porque já é um plot, já é uma coisa bem diferente, né? Você pensar que a morte deixou de atuar em um determinado país. No resto do mundo ela está trabalhando, mas nesse país específico ela não está mais morrendo. Eu queria saber de vocês o que vocês tiveram de impressão nesse primeiro contato com o livro. Quem gostaria de começar falando? Pode ser eu. Pode ser você, Thalita. Pode. Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Thalita, eu sou coordenadora da biblioteca. Enfim, vamos lá. Eu achei assim, no começo eu achei a leitura um pouco densa. Na verdade, eu acho que é por conta do estilo que o Saramago tem, né, de escrever mesmo. Eu nunca li nenhum outro livro dele, mas esse livro especificamente, né, eu achei um pouco denso essa força assim de você dar continuidade da leitura, de você tem muita vírgula, né? Eu sei que isso é proposital, mas a princípio assim a narrativa é muito interessante, óbvio, mas a leitura em si, a mecânica da leitura eu achei um pouco puxado nesse início, né? E as 100 primeiras páginas do livro eu vi assim mais como se fosse uma ironia mesmo, porque em relação assim a essa questão desse excesso de vírgula, ausência de ponto final, né, e a abolição também da letra maiúscula, justamente assim dá essas características que a morte ele quer de alguma forma passar, né, não ter ponto final, essa vírgula, essa coisa contínua. Aí é isso, eu achei que, mas mesmo a leitura sendo um pouco pesada no início, eu achei bem interessante, sim. É isso. Danilo, a Rosana, o Homero gostariam de compartilhar com a gente algo? A gente pode ir tocando a conversa. O áudio de vocês está mutado. Assim, queria dizer para a Thalita que a questão das vírgulas, do ponto, de não ter ponto, e essa bagunça que ele faz, né? Assim, é uma característica dele, em todos os escritos dele. Você vê que não marca capítulo, não marca, né? Assim, ao mesmo tempo que um está falando, o outro entra, você não sabe se continuou falando, se
quem é que está falando, você tem que voltar um pouco para ver, né? De quem é a fala. Essa é uma característica do Saramago mesmo, assim, em todos os livros dele, né? Ele se deu o direito de fazer isso com a língua portuguesa, que é dele, né? Eu acho incrível, acho muito divertido, acho divertido. Deu Saramago nesse ponto, né? E no outro ponto, eu acho que você tem razão, é bem denso, às vezes você cansa, né? Eu lembro que um dos livros dele, que acho que é Evangelho segundo Saramago, segundo Jesus Cristo. Evangelho, né? Segundo Jesus Cristo. O segundo Saramago é uma tese de mestrado, de doutorado, uma coisa assim, né? Mas, enfim, alguém também que não gostou muito do estilo dele. Aí, assim, ele diz, não, leitor, não saia daqui agora, espera um pouco, porque vocês precisam ver o encontro do diabo com Jesus e não sei o que e tal. Aí vai preparando você para a próxima, né? Essas coisas dele, né? Mas isso, só pontuar isso, né? A respeito do livro, vamos conversando, vamos ver aí o que vocês... Eu também senti falta de ter, assim, não estou criticando, né? Colocando isso como ponto ruim, mas de ter pelo menos um título ali em cada capítulo para nos dar uma situada, mas não tem. Não tem, não vai ter. Não vai ter. Ele vai brincando com você nesse ponto. Ele, você está acostumado com isso? Então não vai ter, não. Verdade. Mais ou menos isso. Foge totalmente do esperado. Tem um pessoal que fala que ele escreve no estilo coevo dos contos portugueses, que é um estilo de literatura mais oralizada, onde a velocidade da comunicação é mais importante do que a ortografia. Então, por isso, é um pouquinho disso também que tem porque o Saramago ele escreve dessa forma. E eu acho uma genialidade incrível, porque uma vírgula a gente consegue entender qual personagem está falando sem ele precisar dizer qual personagem é, porque a escrita dele muda completamente. A gente sabe quando o narrador entra, a gente sabe quando ele entra também, né? Porque ele brinca disso, de ora é o narrador que está contando a história, ora é ele que está conversando com o narrador. Eu acho o Saramago um gênio da língua portuguesa. Assim. Outro livro dele que é muito bom é o Ensaio sobre a Cegueira. Mas, de novo, é um livro denso, é um livro pesado. Mas vamos voltar aqui para Intermitências da Morte. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Homero, Danilo? Fiquem à vontade, gente. Assim, conforme seguindo a sua sugestão de debate, as primeiras linhas, para mim são um estilo Saramago bem grande. Né? É o primeiro dia do ano, é o dia das eleições, que não vai acontecer no ensaio da Cegueira. É o dia em que todo mundo começa a não enxergar mais o ensaio da Cegueira. E tem outras coisas que ele vai colocar. E ele esmiuça muito os detalhes de cada ponto, né? Que você não se perde no tempo. Porque foi no primeiro dia do ano que começou e ninguém a morrer, mas a coisa acontece no país de uma tal forma que você não sabe se você está no dia 2, no dia 3, já se passou um mês, você não tem essa. E a questão da narrativa dele, eu acho que é interessante quando ele, ainda menos, um pouquinho depois das primeiras páginas, né, quando ele vai falar dos camponeses, ele diz, bom, aqui eu vou ter que fazer um parêntese, porque eu acho que eu exagerei, falei que as pessoas eram pobres, mas não são tão pobres assim. É o estilo dele. Ele intervém, enquanto narrador, na compreensão da coisa, se faz papel de leitor também. Né? Espera aí. Eu acho muito bom, né? Ele consegue ver toda a dinâmica social, né? Política. É muito... A ironia, né? É muito bom.
Rosana, eu acho que você está com áudio mutado. Essas coisas eu desligo, eu ligo. Agora, sim, que Thalita falou que a ironia, né, que ele coloca nessas primeiras páginas, né, a gozação toda que ele faz com o governo, com o rei, com as figuras públicas e com a situação da burocracia, né, como se o morrer não fosse natural, né? Então, assim, o morrer passa a ser um negócio, né? E assim, e um consumo, e o viver um consumo também, né? Acho que um pouco essa parte do consumo e não é? As famílias consomem o doente, que enquanto não é doente, depois passa a ser uma coisa descartável e que elas não conseguem descartar. Então, assim, vejo um pouco a sociedade que a gente vive, né? E essa situação também que nós estamos vivendo hoje de pandemia, né? Onde ninguém se importa com as pessoas que estão morrendo, né? Porque parece que não está colocado para a gente também, né? Nós somos os super-heróis, nós não morreremos, né? Quem está morrendo a gente não sabe quem é, só sabemos que são umas 200 mil que estão aí já, né? De uma hora para outra, né? Sem saber de muita coisa, né? Então, assim, eu acho que é uma crítica muito interessante que ele faz à nossa sociedade, ao nosso modo de vida, de relacionamento humano, né? Que jeito de ser humano, né? A morte aparece até mais como mais humana do que o próprio ser humano, vamos dizer assim, né? Isso, eu quero levantar esse debate daqui a pouquinho sobre a personagem morte. Eu vi que o Danilo tinha tirado o mute do microfone dele e botado. Você quer falar alguma coisa, Danilo? Eu acho que está mutado ainda. Eu errei, eu cliquei na minha tela. Então, eu também amo Saramago. O primeiro livro que eu li foi o ensaio sobre a cegueira, acho que em 2000 e pouco, 2003, eu acho, 2004. Não, 2003. Depois você é muito bom, né? Essa forma dele escrever, né? E aí você percebe como é que ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Porque ele transforma, ele realmente ele mereceu, né? Porque ele realmente ele deu uma contribuição à literatura com essa linguagem que ele traz, né? Quem fizer desse jeito, qualquer pessoa vai falar, não, Saramago já fez, né? Mas eu acho que é algo interessante de também se inspirar e fazer. Eu acho que outras pessoas poderiam também trabalhar essa linha de montagem que ele faz, né? Porque essa narrativa é muito legal, essa questão de você entender diálogo num parágrafo que, à primeira vista, você olha, você vai, nossa, um parágrafo, né? E a gente, quando a gente aprende a ler, é tão suave quando é o diálogo, né? Porque tem travessão, aí tem uma frase, aí você já tem, assim, psicologicamente já trabalhado em você aquela... é um diálogo, então vai estar tranquilo de entender, né? Porque quando é diálogo, normalmente a gente não filosofia no narrador, né? E ele faz isso também, né? Ele busca, ele puxa aquele negócio de você achava que eles eram pobres, mas não, eles não são pobres, eles tinham uma carreta, não sei o que lá. Você, porra, então por que ele falou que eles eram pobres, né? Então, assim, tem toda uma dialética assim que ele vai criando com a narrativa, né? E ele brinca com, assim, é um diálogo, né? Ele cria um diálogo entre o leitor, ele não está só simplesmente sendo aquele narrador estilo
essas coisas, né? Tipo Harry Potter, que é a pessoa que o narrador não participa, né? Não tem nada, ele só está descrevendo e vamos ver, né? Eu acho que é importante para a literatura isso, o narrador, o autor está participando, né? Ele participa muito. Esse livro eu nunca li porque eu realmente sempre tive muito problema. Alô? Opa, Tá tendo meu um celular delay, voltou a tá tendo um funcionar, delay. desculpa. Acabei escutando. Particularmente, assim, pessoalmente, eu sempre tive problema muito com a questão da morte, eu acho. Então, assim, é um livro do Saramago que eu sempre evitei, sempre evitei. Eu sei, não, vamos ler Memorial do Convento. Aí vinha esse na mão, não, eu vou ler, sei lá, Ensaio sobre a Lucidez, mas nunca quis ler esse livro por conta da temática da morte que eu não gosto. Assim, nunca foi, é muito difícil para mim, né? Sei lá, eu não gosto. Por que inventaram essa porra? Por que a gente não vive para sempre? E aí, sou professor de violoncelo na escola de música e eu tive o prazer de ter tido um aluno em 2017, 18, 19 comigo, e ele é da minha idade e ele é ator, ele é clown, palhaço, né? Ele faz malabarismo, ele faz peças de teatro e toca violoncelo, toca saxofone. Aí ele veio trabalhar comigo violoncelo na Escola de Música de Brasília. Aí ele se formou no meio do ano passado e agora ele mora na Bahia. Eu mandei esse link para ele porque ele estava querendo fazer um monólogo tocando violoncelo e contando esse livro. Ele escreveu, na verdade, ele fez o texto. Só que ele mandou para o pessoal do Saramago, parece que teve um problema com direitos autorais, alguma coisa assim, para ele não botar para frente. Nossa. O trabalho dele. Não sei o que aconteceu, alguma burocracia que ele não foi, mas ele não desistiu, não. Ele falou que era alguma coisa, né, de burocrática, né? Não necessariamente em relação ao pessoal do Saramago, mas até chegar lá, né, teve que ir para uns meandros. Enfim. Então, e aí eu descobri que, na verdade, tem uma relação com o violoncelo muito interessante, esse livro, né? E eu, como violoncelista, eu tive que ler. Aí eu realmente é muito legal, né? Porque no começo, aí eu já vou. Você perguntou do começo, né? Porque no começo ele vai mostrando né, a questão da máfia, né? Os egoísmos humanos, né? As questões, né? E de repente a morte ela se depara com uma questão mais interessante, que é o violoncelista. É por isso que, né, é legal isso. Pronto. Não, muito bacana. Antes de eu continuar aqui a conversa, a Lorena está acompanhando a gente lá pelo Facebook e ela fez um comentário aqui que eu acho que é em referência ao que a Rosana falou agora há pouco. Que ela falou, realmente é um momento ímpar em relação a esse tema de morte e vida. No momento de pandemia mundial e responsabilidades sanitárias por parte de líderes políticos e morticídio da nossa fauna e flora. Foi um comentário bem... Eu até queria comentar rapidamente em cima dessa situação que a gente está vivendo, né, atualmente. Quando... Eu não vou lembrar qual página tá agora, eu não anotei a página, mas no momento em que a carta que a morte escreveu é lida, ela pede, né, para anunciar no noticiário, aí tem um trecho que fala assim, que é pontuado, né, que as funerárias e todas as áreas envolvidas nesse mercado financeiro, eles iriam ter muito trabalho e iriam lucrar mais, né? No momento que a morte anuncia que vai voltar às suas atividades.
Aí, quando eu li essa parte, eu não tem como, né, a gente não relacionar o que a gente está vivendo hoje, por conta da pandemia. Então, assim, teve países, a gente sabe que teve países que não estavam suportando, né, não estava tendo recurso necessário para lugar, para enterrar os mortos, né, muita gente morrendo mesmo, muita gente, infelizmente, né, isso aconteceu. Recentemente também, mesmo com os noticiários atualizados, falando que a curva, né, da situação da pandemia já está abaixando, enfim, mas ainda tem muita gente morrendo, né? Uma amiga minha recentemente perdeu um ente querido, ela falou que no momento que estava enterrando ali a sua tia, aí tinha mais 10 pessoas enterrando várias outras pessoas ao mesmo tempo, né? Então, quando eu li essa parte, eu fiquei assim, caramba, é uma realidade hoje que a gente tá vivendo, infelizmente. Só um comentário mesmo, que eu achei assim muita coincidência, sabe? A gente pegar esse livro justamente nessa situação que a gente está passando, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? É bem delicado esse momento que a gente está vivendo, porque ele expõe todas as nossas fragilidades como ser humano e como sociedade, né? E isso também é exposto muito no livro, porque quando tudo acontece, a primeira preocupação do cardeal não é com as pessoas que estão deixando de morrer, é do que vai ser a igreja sem o sacramento da morte, né? Os funerários, o problema deles não é que as pessoas deixaram de morrer, que as pessoas vão estar bem de saúde, não. Estamos deixando de gerar dinheiro, tanto que eles fazem um acordo com o governo para poder ser obrigado a enterrar os animais, né? Porque os animais, os bichos de estimação, eles estão falecendo. Então, assim, essa é uma visão muito minha do livro. Enquanto o Saramago ele traz essa realidade que a morte deixa de existir, ele tira um véu da personalidade humana, que é o véu da perversidade e do egoísmo cêntrico, que é aquele egoísmo de não, eu quero aqui fazer o meu independente do que está acontecendo com o resto. Eu não quero saber o que as pessoas estão deixando de passar ou passando, eu só quero garantir o meu. Tanto que o governo, isso deixa muito claro no livro também, porque o governo ele deixa transparecer para a população que ele está preocupado com a situação, que é tudo assim, nós não estamos morrendo, nós somos a inveja do mundo, né? O mundo sente inveja de nós, mas por fora, com a máfia, ele começa a fazer acordos com a máfia para fazer o tráfico de pessoas para atravessar a fronteira e morrerem. Do outro lado, porque as pessoas não aguentam mais viver naquela semi-morte, né? Então, eu acho que o Saramago, se ele tivesse vivo ainda hoje, eu acho que ele soltaria um livro espetacular desse momento que a gente está vivendo. Porque seria uma visão que ele tem um senso crítico na narrativa dele muito forte. Quando a gente vê essas questões, essas nuances e a gente vai fazendo os paralelos com a sociedade com que a gente vai vivendo, chega daquele arrepio assim de a realidade que o Saramago retrata, ela é tão forte que ela chega a arrepiar a gente, porque a gente vê a realidade e a gente não quer acreditar que aquilo realmente é a realidade que ele está retratando no livro. Então, assim, essa é a minha visão, né, sobre o livro. Eu vou abrir agora para vocês, para mim não ficar falando aqui sozinho, que, querendo ou não, que é uma troca de vivência, uma troca de experiências. E eu quero deixar claro para vocês falarem o que vocês quiserem. A gente aqui não tem... A gente é super aberto, a gente não está aqui para julgar a opinião de ninguém, a gente quer trocar vivências, porque eu acho que a pluralidade de visões da leitura acaba enriquecendo essa troca. Eu tenho Alguém uma gostaria? pergunta. Pode falar, Rosana. Por assim, desde o começo, né? Por que é só naquele país? Entende? Por que nos demais continua a acontecer a vida, a morte, tudo? Mas por que naquele país? Né? Que país é esse? Vamos dizer, perguntar assim. O que ele quis dizer com esse... Por que ele fez esse... E não é um recorte para mim, não é. Né? Eu fico pensando, eu me preocupou quando você, Paulo, falou da humanidade, a gente... E quando ele diz que tem várias mortes, entende? Que cada um carrega a sua morte, que cada um traz a sua morte, né? Então, eu também, há um tempo, venho pensando que existem várias humanidades, entende? Existe a desumanidade,
mas existem, no meu entendimento, várias humanidades. Então, se ele estiver falando de alguma humanidade, é daquela humanidade que chegou ao ponto da desumanidade, entendeu? Nesse país, entendeu? Assim, eu não diria que existe uma humanidade, a gente não dá para chamar. Nós estamos, né, no Salomão Malina, por que é que nós não vamos falar, né? Vamos, né, falar, né, que esse sistema não é um sistema humano, o sistema capitalista não é um sistema humano, né? Então, assim, que na verdade, para mim, a crítica que ele faz é desse modo de produção, entende? Assim, que até a morte se revolta contra ele, e ela começa, vamos dizer assim, entre aspas, a sacanear, né? Que ela vai o livro todo na jogada, né? Então, assim, eu vejo a crítica, né, a um modo de produção, né? E existem, ou a gente coexiste, ou existe uma luta por um novo modo de produção, por uma nova sociedade, né? Existem essas pessoas que estão aí, né, envolvendo suas vidas nessas lutas e tudo, né? E talvez o violoncelista apareça aí numa esperança, né? Assim, como é que a gente vê isso, né? Não sei como é que o Danilo viu, né? A Thalita e tal, mas eu vejo assim, eu não colocaria, assim, eu já estou separando, sabe? Assim como ele separou, cada um tem a sua morte, eu digo, peraí, de que humanidade você está falando, sabe? Eu já estou um pouco crítica de não colocar todo mundo no mesmo balaio, sabe? Isso aí. Mas eu gostei da sua visão, achei bem legal. Desculpa te cortar, Rosana. Não, à vontade. O meu papel aqui é ser chato, como mediador, né? A gente poder ir botando o bem bolado aqui para todo mundo poder falar. A Lorena comentou aqui novamente no Facebook, abre aspas, né? Enquanto eu estava lendo o início do livro, me lembrei das obras A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado, onde o protagonista morre, mas revive para voltar e escolher como ele quer morrer novamente. Por isso, no título, o termo morte aparece 2 vezes, mas também me lembrei de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um narrador defunto que narra. Por mais que essas 2 obras não estão falando sobre a eternidade, são obras muito importantes que ambientam esses temas, morte e vida, né? Uma contribuição aí muito legal também da Lorena aqui no Facebook. E a Rosana ela levantou uma coisa muito legal, que é a questão do violinista, né? Que a morte, que ele não recebe a carta, né? A carta roxa. E aí ele acaba não morrendo, né? A morte ela tem que se passar por uma pessoa para poder levar ele, para poder fazer ele entregar uma nova carta. Aí eu vou perguntar diretamente para o Danilo, porque ele é violoncelista, né? E eu não tenho muita vivência dessa parte da música. Quando você viu esse personagem, que é um personagem que compartilha a sua profissão de músico, você acha que ali o Saramago ele estava tentando trazer uma questão de que até a cultura, até a música, ela é capaz de dobrar a morte? Você acha que isso tem alguma coisa a ver ou é viagem da minha cabeça? Você como músico. A Thalita também canta, então ela também pode compartilhar com a gente um pouco isso. Tem um livro do Saramago que eu não li, que eu tenho que ler, agora tem que ler, Manual de Caligrafia e Pintura. Porque eu já vou responder a pergunta, mas antes que me esqueça isso, que eu estava pensando aqui. Eu ouço muito audiolivro. Eu encho o saco da minha família toda com audiolivro. Mando os áudios, tudo. E eu mandei também para a Thalita os áudios em português, em espanhol e em inglês desse livro que eu consegui, né? E eu estava escutando esse livro agora para revisar, né, o livro. Porque na época eu li quando o meu aluno, aquela história toda, né? Mas
como é que perde quando você escuta, né? Nesse caso, nesse especial caso, remetendo de novo à questão de como que ele apresenta a escrita. Existe uma plasticidade na escrita do Saramago que, quando a gente escuta só a pessoa lendo, não dá. Cada um lê do jeito que lê. É um negócio incrível que ele fez aí, né? Moldando a estrutura das palavras, né? De como que se organiza. Porque como é que você vai expressar aquilo que está ali, né? Do jeito que ele dispôs, né? Em termos de áudio, né? Então, no áudio que eu tenho, né? Inclusive, quando troca os personagens, o narrador troca um pouco a voz, né? A voz fica mais aguda para uma mulher, mais grave para um homem. Mas, assim, eu não sei se acontece isso quando a gente lê, né? Fica um negócio... Fica tudo muito daquele jeito que ele coloca, né? Então, assim, só esse comentário, desculpa. Mas sobre a questão da música, eu acho que ele fez uma homenagem muito, muito bonita com outra pessoa que também faz esse embaralhamento de notas, entendeu? Que existe, né, na história da música um eixo na música ocidental, que é Bach. Então, você tem antes e depois de Bach. Não só antes, você tem durante o Bach, né? Porque ele influenciou jazz, influenciou até chorinho. Você acha Bach em chorinho, né? Então, assim, é um compositor que ele escolheu aí, que é justamente isso, que ele que tem a polifonia, que você tem várias vozes tocando ao mesmo tempo, né? E é nisso que ele coloca também a escrita. Ele tenta expressar polifonicamente através da escrita ali, eu acho, né? Que é um negócio complicado de você colocar, né? Em termos de escrita. Eu acho que foi por aí que ele pegou o Bach. Agora, o violoncelista, eu não sei, eu acho que eu vou ter que ler de novo. Eu acho que ele até coloca, né, que o violoncelista ele distingue esse violoncelista de outros, né, no começo, quando ele apresenta. Porque, peraí, que o gato está passando. Ele distingue quando ele coloca que esse violoncelista ele não vai tocar essa suíte de Bach para um público e ser coroado como outros violoncelistas são, e regado de flores, não sei o quê, que é um violoncelista de orquestra que fica ali tocando a orquestra e fica, sabe? Então, existe uma questão com esse violoncelista que não é um violoncelista qualquer, ou muito pelo contrário, é um violoncelista qualquer. Não é um violoncelista que não é o Yo-Yo Ma, entendeu? Não é a Jacqueline Dupré, não são esses violoncelistas. É um violoncelista que está ali trabalhando diariamente numa orquestra e servindo ao funcionamento da orquestra. Então, eu acho que é bem denso a questão do porquê violoncelista, que eu mesmo, como violoncelista, ainda não tenho que entender mais, eu acho. Bacana. Antes de eu passar aqui para a Thalita, eu só quero te passar um recado, Danilo, que a Lorena Moura aqui no Facebook está te mandando um abraço, que ela falou que ela foi sua colega de música na UNB. Só para repassar o recadinho. Aí a gente passa para a Thalita e depois o Homero, para ele também estar contribuindo aqui com a gente. E eu quero desejar boa noite aqui para o senhor que acabou de entrar aqui na nossa sala de bate-papo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. O nome do senhor não está escrito, então vou chamá-lo de senhor.
Se eu ficar à Braulio. vontade depois para Meu nome é Braulio. compartilhando. Meu nome é Braulio. Braulio. Opa, Braulio, Braulio. boa noite. Seja Boa noite. bem-vindo. Grato. Só uma coisa, é a Lorena da Viola? Um beijo! A gente não sabe, né? Vamos ver se ela vai comentar aqui. Lorena, fala se você é a da Viola. A gente está esperando aqui no Facebook a resposta. Pois é, gente. Então, Thalita, por favor. Claro. Bem, eu achei muito curioso. Na verdade, eu acho que a gente talvez não encontre agora uma resposta de por que Saramago escolheu um músico, né, para colocar aí nesse personagem que iria quebrar todo o esquema, né, da carta que vai, que volta, e aí para chegar ao ponto da morte se fazer humana para ir tentar entender, né, o que estava acontecendo, que essas cartas voltavam, né, enfim. Aí eu fiquei me perguntando também, quando eu li, por que ele escolheu um músico, né? Por que um músico? E depois, por que um violoncelista? Quase não sai. Violoncelista. E aí, assim, a análise que eu faço, eu não sei se está errado ou se está certo, se vocês vão concordar ou não, mas eu penso que há uma coisa em comum entre a morte e a música, né? Se a gente for parar para pensar em todas as culturas, todas, do mundo inteiro, em todas as religiões, ou até para as pessoas que não têm religião, enfim, a música sempre está presente, né? Da mesma forma, a morte também. Então, não tem endereço, não tem nada assim para falar, não, a música é só para essas pessoas, ou a morte é só para essas pessoas. Eu acho que a morte e a música, elas têm essa coisa em comum, né? Então, talvez seja isso que Saramago quis escolher, esse personagem para trazer essa... Não sei, foi um pensamento que eu tive, né? Isso não está explícito no livro. Mas eu relacionei assim, né? Para eu entender. Eu achei interessante também por ser um músico, eu achei isso legal também. É isso. Poxa, eu não tinha parado para fazer essa analogia de que todas as religiões têm morte, têm música, né, para representar. Caraca, que visão incrível. Obrigado por isso. Eu realmente não tinha feito essa colocação. Deixar que a Deia de BH tá dando boa noite para a gente aqui no Facebook. Boa noite também para você aí, Deia. Homero, por favor, você quer compartilhar algo com a gente, falar alguma coisa disso que a gente vem falando? Eu acho que está mutado o seu microfone. Não, na verdade, eu não cheguei ainda aí. Eu fico só impressionado com a capacidade do Saramago de nos mostrar os discursos e essas entidades, pessoas, como rei, comerciante, isso, aquilo, né? São os discursos que fazem a favor da não-vida. Eles não são favoráveis à morte, mas não se importam com a vida. Eles se importam com, como você falou, né, parcial. E eu acho impressionante como Saramago coloca bem esses discursos. Hoje em dia, a gente está bem familiarizado com eles no dia a dia. Mas isso que eu Não, ótimo, então. Gostaria de te perguntar, antes da gente ir para a nossa reta final aqui da conversa, para o Braulio, se ele quer compartilhar algo da leitura, se ele deseja falar alguma coisa. Eu fui convidado pelo Galba Gomes para assistir essa live, mas eu estou achando que eu estou na live errada, porque seria um debate, a temática seria um mundo de incertezas, uma coisa assim. Né? Estava vendo agora, será que eu estou no debate errado? Porque não é a temática que eu estava esperando. Um mundo de incertezas, inquietações,
Esse é o tema de vocês? É outro, Braulio, esse aí é outro. E eu acredito que vai ser amanhã, viu? É do professor Elimar Nascimento, certo? O livro dele? Exato. Ah, não, Exato. então. Vai ser amanhã. Deixa eu só confirmar aqui. Eu vou olhar aqui rapidão no Facebook da Fundação, mas eu acredito que O vai mundo ser de amanhã. riscos e Vai ser o desafios. lançamento. O nome, Riscos e Desafios. O mundo de E- riscos e desafios. Exatamente, Elimar Nascimento. Elimar Pinheiro do Nascimento. Eu acredito que vai ser amanhã. Eu vou confirmar aqui e já te falo. Tá bom? É amanhã às 19 horas, Thalita. Isso, então é isso Mas tem mesmo. aqui dia 6. Tem aqui no meu mandado para mim dia 6 do 10. Hoje é 6, né? Hoje é é 5. 5. Ah! Mas não tem problema. Mas não Viu, tem problema, Luiz? Braulio. Ah, Não, mas seja bem-vindo ao nosso Clube do Livro. A gente aqui Ah. está debatendo o livro Intermitências da Morte, do José Saramago. E fica à vontade para continuar com a gente aqui, porque às vezes a gente pode levantar algum tema que você também queira falar sobre ele. Não é assim somente, unicamente do livro. Às vezes a gente levanta um tema que você gostaria de falar, compartilhar. Fica à vontade. Tá certo. Mas eu estou vendo que precisaria de uma leitura prévia do romance, do livro do Saramago, né? E eu não tenho esse pré-requisito, né? Dessa leitura, eu fiquei, viu? Então, eu agradeço e peço desculpas, viu? Porque Não, que é eu isso. acabei tomando o tempo de vocês e Não, tudo bem. aí, viu? Grato aí, Não, sem grato pela problema. orientação também. A Rosana, né? A Rosana foi que deu orientação aqui da manhã, né? Grata aí, me desculpe, hein? Eu acho melhor me retirar, porque realmente eu estava sem entender, viu? Não, sem problema, Braulio. Agradeço, então, viu? Nada. Boa noite para Gente, vocês. boa E bom noite, boa debate. noite. Então, a gente já vai aqui para a nossa reta final do encontro, que a gente já está chegando às 7h20, né? A gente fica aqui mais ou menos até umas 7h30, 7h40, que é mais ou menos o tempo que a gente também ficaria na biblioteca. E para a gente ir para a reta final de vocês, claro, eu tenho que falar sobre o final do livro, né? Sobre a questão da morte, eu até separei um trecho aqui para ler para vocês, que é bem no finalzinho do livro que ele lê. Peraí. Que ele fala bem assim: eu não entendo nada. Falar consigo é o mesmo que ter caído num labirinto sem portas. Ora, aí está uma excelente definição da vida. Você não é a vida. Sou muito menos complicado que ela. Então, Isso assim, é genial. genial, né, o Saramago? E aí, que essa questão, a morte, falar, né, que ela escreve em letra minúscula, porque a morte, com letra maiúscula, é a morte que levará a todos, que ela é somente uma entre as mortes, igual a Rosana já levantou, e essa questão dela acabar ficando mais humanizada do que os próprios humanos. Eu queria saber de vocês se vocês gostaram do final do livro, se vocês gostaram dessa coisa do final ser mais aberto, se vocês acharam legal essa questão da morte acabar virando mais humana do que os humanos, né? E, antes de eu passar aqui para vocês, a Lorena ainda não falou, Danilo, se ela é desse instrumento lá que você tinha perguntado, mas ela falou aqui que a fala sobre a Thalita, sobre a música, foi muito bonita, e que ela dá um belo ensaio literário. Então, eu vou passar quem gostaria de começar falando. Rosana, Danilo, Thalita, Homero. Pode ser a Rosana? Eu vou jogar para a Rosana a bola. O quê? A respeito da humanidade da morte? Sobre a sobre isso ou sobre qualquer outra coisa que você queira falar sobre o final da leitura, sobre o que você sentiu ao ler o livro. Fica bem livre aí para você. Enfim, eu não sei, assim, falar do final, né? Mas, assim, o livro, o que ele... Sempre assim, sabe? O que o livro me suscita. Por exemplo, você levanta essa questão aí, né? E várias vezes durante o livro, ele fala sobre a palavra. Entendeu? Não sei se vocês marcaram isso lá, vocês notaram, né? Que a palavra não é aquilo que, não é sempre aquilo que ela, a palavra ela não tem um conteúdo por ela mesma, que ela te engana, que hoje ela diz uma coisa, mas amanhã a mesma palavra te diz outra.
Não sei se vocês pegaram isso lá. Tem vários, pelo menos umas 3 passagens ali no livro, onde ele traz a questão da palavra, né? E eu acho muito sério essa questão da palavra também, né? Por que que a palavra não é uma só? Por que que a palavra, né? E o que ele vai colocando para a morte é sempre a mesma palavra, entende? Assim, eu vejo que aí quando chega no final do livro, eu acho que ela passa a ser uma palavra de esperança, entende? A própria morte passa a ser uma palavra de esperança. Não sei se eu consigo me expressar, né? Mas toda aquela conversa, todo aquele com o músico, toda aquela situação com o violoncelista, né? Não sei se vocês sentem isso, uma esperança, não é só uma expectativa, mas alguma coisa que diz, não, ele não vai morrer, ele não vai acontecer, não vai receber a carta, não vai isso, não vai aquilo, sei lá, em vários momentos você, né? Esqueci a carta no hotel, esqueci não sei o quê, quer dizer, tem vários lances e eu acho que Saramago é muito isso, por mais que ele seja assim, muito duro, muitas vezes nas análises, ele nunca deixa você sem esperança no final do livro, durante o livro, né? Então, tipo assim, é como se não houvesse uma pulsão de morte nem uma pulsão de vida, entende? Mas a vida e a morte na vida, né? Fazendo assim, de uma forma, sei lá, amorosa, não sei. É isso que eu penso. Thalita. Vamos lá. Bem, eu acho que o enigma do livro né? Leva a gente a pensar que a gente passa a vida tentando evitar a morte, mas aí se ela desaparece, qual é o sentido, né? Qual é o novo sentido que a vida vai ter? Então, eu acho que esse livro ele traz muitas coisas assim para a gente refletir, né? Sobre a morte, claro, e também sobre outras coisas mesmo da própria vida, sobre essa questão de os seres humanos não serem tão humanos e a morte acabar sendo tão mais humana, tão mais a partir do momento que ela ali se tornou, né, humana, uma mulher e tal, ela passa a ter sentimentos também, enfim. Então traz muitas reflexões e uma das coisas que eu gostei também nessas reflexões é a conversa que o filósofo, o aprendiz de filósofo, né, tem com o espírito que paira sobre a água do aquário. Eu achei muito legal a discussão que vai se desenvolvendo, né? Se a morte que mata os seres humanos é a mesma morte que mata os animais. Eu achei isso legal. Assim, dá para pegar isso aí e pensar sobre, né? Dá para a gente se aprofundar nisso aí também, é interessante. E a outra indagação, né, que o aprendiz de filósofo fala para o espírito, né, sobre o bicho da seda. Como é possível nascer a vida de uma morte? Isso eu achei bem assim chocante, né? Assim, a gente chega a pensar mesmo. E aí ele fala da metamorfose, que o bicho, a lagarta, ela não morre porque no casulo não fica ali um corpo, né, morto, mas aí vem a borboleta, enfim, eu achei bem, assim, bem legal, sabe, pensar sobre isso. Eu achei porque a própria natureza ensina a gente, né, sobre muitas coisas. Então, é isso, assim, que eu tenho a falar. Eu queria ressaltar só a espiritualidade do Saramago. Ele é um ateu, confesso, mas acho que tem uma espiritualidade muito profunda. E isso está colocado também por um discurso que eu acho que ele quer estar no livro todo, estampado logo no começo, né? Quando ele as primeiras pessoas a morrerem, né, são um velho e um neném. A esperança
Rosana falou, está colocado aí na hora em que eles são enterrados, né? E o neném é colocado abraçando, né? Homero, desculpa te cortar, mas eu acho que o seu áudio está cortando um pouco. É só comigo que está cortando? Não sei. Eu não estou escutando o Fala Homero. alto, Homero. Então fala mais alto. Assim, talvez. O que eu estou querendo dizer é que a esperança, na verdade, quando morre o velho e a criança, ele está colocando a esperança que existe no processo. Né? A criança é enterrada, abraçada ao velho. Então, isso é a coisa que vai ser tratada no livro, em termos dentro do que eu acho que é a espiritualidade do Saramago. Eu queria... a gente falou do ensaio sobre a cegueira, né, no começo, e a questão dos personagens, né, que o Saramago coloca como referência para fazer o contraponto ao que está se colocando, né? Ele coloca e aí você tem aquela moça, a mulher do médico, né? Na ensaio da cegueira, que se contrapõe, o comportamento dela se contrapõe a todo o comportamento egoísta de todos os personagens do livro, e talvez por isso que ela enxerga, né? Então eu não sei exatamente, eu queria entender melhor o comportamento do violoncelista nesse livro, para entender o que fez com que a morte se apaixonasse tanto, né, por ele. E eu acho que tem Bach envolvido nisso. A música, né, tem a ver com isso. Agora, outra coisa também que eu lembro também do ensaio sobre a cegueira, e tem o ensaio sobre a cegueira, isso já acontece um pouco no final. E esse, vamos chamar assim de ensaio sobre a morte, né? Acontece no começo, que é a questão da igreja, que o Saramago sempre dá uma paulada boa na questão da igreja, né? E aí no começo você tem aquele bispo dizendo que a igreja é uma indústria da morte, né? Que ela sobrevive por causa da morte. Então, sem a morte, como é que a gente vai sobreviver? Então, a gente tem que ver aí como é que a gente vai fazer, né? E aí discutindo lá com o primeiro-ministro, né, sobre isso. E aí, ao mesmo tempo, fazendo esse contraponto com o ensaio sobre a cegueira, desculpa dando spoiler aí para quem não viu, mas assim, é só um momento, eu não estou estragando, eu acho que eu não estou estragando o livro, mas tem um momento que ela entra na igreja e vê todas as imagens com a venda, né? É um momento muito forte, assim, para mim. Foi um momento muito forte no livro. Do jeito que também o Saramago descreve, assim, né? Dela entrando na igreja e vendo todas as imagens com uma venda nos olhos, né? É nesse sentido, né? De como que a igreja, como instituição, né? Vem não enxergando a vida, né? E se recolhendo e usando a morte para gerar poder, né? Isso é muito complicado. E eu acho que ele pontua bem isso. Além disso, só terminando a fala, Saramago é muito denso, eu fui reler, tanta frase solta que ele joga. Eu acho que ele andava com um caderninho e ficava anotando tudo, entendeu? Aí ele vai e solta tudo no livro, porque é muita coisa que não dá, você abre uma página, observações que dá para filosofar, dá para você discutir
em cima de uma frase dele o tempo todo. Assim, é muito denso. E ao mesmo tempo é isso. Ele tenta fluir, né, também ao mesmo tempo, né, com isso. É isso. Gente, eu adorei a participação de vocês. Infelizmente, a gente tem um tempinho assim, um pouquinho mais apertadinho, mas todo mundo falou o que queria falar. Alguém gostaria de pedir uma fala a mais para poder acrescentar algo? Alguém gostaria? Todo mundo satisfeito? Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui na sala de bate-papo. Essa troca foi incrível. Vocês falaram coisas assim... Todo mundo falou alguma coisa que eu não tinha pego, que eu não tinha analisado, que eu não tinha pensado. Acho que esse é o legal do Clube do Livro, é a gente aumentar a nossa leitura através dos olhos dos outros, né? Agradecer também a participação do pessoal, principalmente da Lorena no Facebook. E até agora ela não falou se ela é a Lorena, acho que do bandolim, né, que você perguntou, Danilo? Da viola. Da viola. E antes de eu passar para a Thalita, para ela estar dando as informações finais, eu só gostaria de falar para vocês, eu já conversei com a Thalita, em particular, mas eu vou falar também com vocês e também aqui porque tem um pessoal do clube. Eu vou estar na mediação do Clube do Livro somente até o final do ano. Eu estou aqui com vocês desde o início do clube, desde agosto, né, Thalita, do ano passado, que eu estou fazendo as mediações. Só que, infelizmente, a vida é uma espiral, né? A gente acaba tendo que focar em alguns projetos pessoais, a vida acaba dando algumas coisas, a gente precisa focar um pouquinho a energia em outros locais, mas eu não vou deixar de frequentar o Clube do Livro. Eu vou continuar fazendo parte aqui do encontro, eu vou continuar participando das reuniões, só que eu não vou fazer mais o papel de mediador, de ser o chatão aqui do grupo, cortando a fala, dando oportunidade para todo mundo. Então, eu só queria deixar vocês avisados que até o final do ano eu vou estar sendo mediador, e eu acho que depois disso, no ano que vem, a Thalita vai estar assumindo. E a Lorena acabou de responder aqui, Danila, ela é a Lorena da viola. Então, o grande enigma da noite foi revelado. Eu vou passar para a Thalita, então, muito obrigado, gente. Vocês foram incríveis. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, foi um prazer participar. Ainda bem que tivemos a oportunidade de participar com você, mediando. A gente obrigado. também fica muito... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Pode. Eu também fico feliz porque a proporção não, o alcance que às vezes nosso clube tem, né? O Homero e a Rosana são do Espírito Santo e eles souberam, né? Até ia perguntar depois para vocês como vocês souberam do nosso encontro e, enfim, procuraram a gente, né, na semana passada. E a gente fica feliz assim com a participação de vocês. Então, nossos encontros toda primeira segunda-feira do mês. Então, no mês agora de novembro, deixa eu ver aqui a data que vai ser. Vai ser a primeira segunda... a primeira segunda-feira do mês que vem é feriado. Então, a gente provavelmente vai jogar a reunião ou para o dia 3 ou para o dia 4, né? Mas para manter na primeira semana do mês. E eu tinha até compartilhado, o Danilo chegou a perguntar quais seriam as próximas leituras. E eu cheguei a falar para ele, mas assim, a gente teve um probleminha aqui na compra de alguns livros, enfim, dos próximos 3 que a gente iria ler, somente um que eu consegui comprar, e eu estou vendo como é que eu vou resolver isso ainda, porque as próprias lojas cancelaram as compras. E aí, no começo que a gente inaugurou o clube, a gente levantou 5 livros para o pessoal votar. E aí eu estou resgatando um desses livros lá atrás, que é o livro Ana Terra, do Érico Veríssimo. Não sei se vocês já leram, né? Ele é um livro até pequenininho, bem pequeno mesmo, né? No tamanho, bem fininho. O Globo fez uma novela, tá? Fez, né? Isso eu não sabia. Uhum. E aí a proposta a gente lê esse livro agora, em outubro. A gente vai disponibilizar o PDF lá no grupo. E também na biblioteca nós temos um exemplar. Para quem quiser ler o livro impresso, para quem aqui do DF, a gente está fazendo o empréstimo delivery, né? Já que a biblioteca não está aberta ao público ainda. Enfim, então é isso. Eu quero agradecer vocês pela participação. Espero ver vocês mais vezes aqui no clube. E
Agradecer também ao Paulo, né, pela mediação, sempre aí coordenando a gente, né, nesse encontro. Obrigado. Então é isso, Foi gente. muito bom. Obrigada, Boa noite. boa noite. Boa semana para vocês. Tá bom? E muito obrigada. Vai lá. Tchau, boa noite. Boa noite.